Olá, pessoal. Eu sou Ceissa Ferreira, coordenadora da exposição Poéticas de Subversão, Mulheres Artistas em Goiás. E neste episódio a gente vai conversar com a Chica, né, que é uma artista que integra esse grupo de artistas. E para começar nessa conversa, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, de cor preta. Estou usando uma blusa rosa, pink bem forte e usando brincos compridos dourados. Estou aqui com Chica, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com Chica. Chica, muito bom ter esse espaço para a gente conhecer um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho. Agradecida, né, a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar do meu trabalho. Eu sou a Chica, também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, parda, com os cabelos cacheados um pouco abaixo do ombro. Estou vestida de branco e com acessórios dourados. Ok, muito obrigada, Chica. Então, para começar, eu queria ouvir um pouquinho sobre você a partir das obras, assim, que estão na exposição e também para que as pessoas conheçam um pouquinho esse trabalho que você desenvolve. E eu acho que é muito forte, assim, muito potente essa proposta de explorar, né, em diversos elementos, diversos materiais, essa narrativa acerca das mulheres pássaro, né, que atravessam elementos de religiosidade, ancestralidade. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho e como que você o vê dentro da exposição. Então, as mulheres pássaros, né, que eu penso nas mulheres pássaros, assim, é um lugar de muita expansão, né. As mulheres pássaros estão em diversas civilizações e culturas, em momentos diferentes. Na exposição Poética e Subversão, eu pensei em trazer as mulheres pássaros iorubanas, né, que são as grandes mães, as Yamis. Então, elas representam um feminino temido, um feminino que por muitas vezes é negociado com a exclusão pela sociedade, né. E aí eu venho trazendo nessa exposição elas fazendo diversas coisas, trazendo na técnica da aquarela, pensando nesse lugar mais aguado, de pensar que elas estão fazendo várias outras coisas que não só acessando esse lugar da morte, né. Então eu trago elas passando por esses lugares de vida. Então tem mulheres pássaros na água, mulheres pássaros soberanas em seus tronos, tem elas também lavando os corações de seus filhos, né. Então eu acho que para Poéticas de Subversão, as mulheres pássaros cabem muito. Parece ser uma mensagem das grandes mães de que a gente precisa ser subversiva e rebelde dentro dessa sociedade que se estruturou, né, enquanto machismo, enquanto colonialismo. Então ser rebelde nesse sentido seria estar construindo dignidade, né, ser rebelde num lugar que está desestruturando e trazendo escassez para o nosso feminino. Então seria um lugar de uma revolta digna, né. Então acho que elas nos ensinam, assim, a artimanhas, lugares para se poder construir um caminho individual, que é ligado ao coletivo, mas que de alguma forma a gente consiga sair de lugares de muita cegueira e de muitas prisões do qual é colocado a gente mulher, né. E aí eu acho que me leva para esse lugar de procurar muito sobre o conceito do que é mulher, do que seria ser mulher, e me traz muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que é um apontamento de um caminho, são essas forças ancestrais femininas, que podem me dar indícios do que seria ser mulher, né. E acho que elas cabem muito nesse lugar de descoberta, de liberdade, de sensualidade, de um poder de conseguir construir e realizar na vida, assim, os próprios sonhos, né. Às vezes pode parecer simples, mas mulheres caminhando para construir os próprios sonhos é uma coisa muito revolucionária, né.
Acho que um pouquinho. Muito legal te ouvir, Chica. E pensar também, essa obra, né, e também as outras que estão na exposição, você traz objetos rituais, você traz também, um questionamento para a própria curadoria pensar a disposição, a expografia dessas obras. Queria que você comentasse também, assim, sobre os objetos rituais e sobre como que essa espacialidade ali é pensada para acolher as obras. Ai, primeiro eu queria agradecer, porque ficou, assim, uma coisa muito linda essa exposição. Tanto a forma com que a curadoria conseguiu juntar os nossos trabalhos, né? Quando você tem as 2 exposições, né, O Sertão é Nosso Centro e Poética de Subversão. Existe uma densidade ao adentrar a Poética de Subversão, né? Então acho que conseguiu trazer muito desse universo de nós 5 ali, e acho que desse universo, desse feminino que a gente trabalha juntas, né? Que tem a sua densidade, tem sua complexidade, tem seus raios de esperança, assim. E aí eu acho que foi uma das exposições que eu mais fiquei satisfeita em ver meu trabalho lá colocado, assim, pensado, né, nessa construção de um corredor que chega ali na Yamil Xorongá, e depois no quarto, assim. Então agradeço muito a Melissa, né, Sim. que construiu, assim, eu desenhei um quarto de tipografia e, enfim, a Melissa fez realmente assim como estava lá, construiu parede, fez tudo. Então fiquei muito agradecida mesmo, e também teve muitas visitas, muitas ações, então eu acho que a gente conseguiu realmente conversar sobre essa exposição de uma forma que os trabalhos estão sendo vistos com o coração, sabe. Fazer objetos rituais para essa exposição, porque aquele coração que está dentro do quarto, ele foi feito para essa exposição, né. E aí eu construo um escudo, de latão para colocar nesse coração. E aí eu acho que falando desses lugares, né, dessa construção de couraças, de escudos, de coisas que a gente vai adquirindo ao decorrer da vida para conseguir passar pelas coisas, né. Só que aí depois sempre tem esse lugar de ter que retirar, né, de voltar para a vulnerabilidade, assim. Então ao lado dela tem essas 2 figuras, assim, muito vulneráveis, né, mostrando subjetividade uma subjetivação, assim, muito profunda, que é essa que tem os olhos na barriga, né, que tem a mulher pássaro sentada, assim, no trono. Eh Enfim, acho que deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Os objetos rituais, na minha pesquisa, eles estão muito relacionados aos objetos que geralmente a gente tem nos terreiros. Uhum. Os objetos que tem na confecção da minha mãe. Tem artistas que são referências para mim, como o Mestre Didi, que faz os objetos rituais também. O Voodoo, na religiosidade do Voodoo, se trabalha muito com os objetos. O mestre Rubem Valentim também. Então tem na nossa cultura, já tem muita gente que faz isso. O negócio é que a gente vai pegando para deslocar esse objeto. Na verdade, nem é só um deslocamento, porque esses objetos, eles não existem dentro do terreiro, né. Esses objetos que eu construo, eles são pensados a partir dessas filosofias, mas aí isso é deslocado para o local de um objeto de arte, né. Então, ficar pensando nesses deslocamentos, para mim, é uma riqueza, assim, de entendimento de como eles vão atuar em esferas diferentes a partir desse momento, mas também de entender como fica sempre presente esse registro dessa ancestralidade. Então, o objeto ritual, para mim, é como se eu estivesse construindo um receptáculo, um relicário, onde a gente consegue guardar as memórias, guardar saberes, receitas, porque tem muitas coisas que são comum a todos os seres humanos, como o luto, a dor, as alegrias, o amor. E os nossos mais antigos já deixaram muitas receitas para que a gente pudesse passar por essas coisas de uma forma mais amena. Então eu acho que os objetos rituais, eles estão carregados, né, de coisas dentro deles que são feitiços, que são formas de aliviar
a vida, né, humana. Uma das coisas que eu mais gosto de ver são as pessoas vivendo no mundo, né. Cada um arruma uma forma diferente para ir vencendo. Então acho que o objeto ritual é essa lembrança, eu gosto dessa palavra, é amálgama, né, Uhum. de memórias. Tem alguns corações que têm orações de mães, Olha. que têm salmos. Eu fui descobrir que no Voodoo se usa muito salmos dentro de objetos para feitiço, né. Uhum. E quando uma mãe escreve uma oração e deixa dentro do objeto, aquilo tem um poder, né. Então eu fico pensando no poder dos afetos, da construção de memórias, e aí fazer esses objetos ali dentro, acho que é afirmar muito esse lugar de não saber o que é ser mulher, mas saber que se é, e afirmar esse lugar de, tipo, de procurar liberdade, assim, de entender que existe muitas a armadilhas, mas que a gente tem condição, inclusive, de juntas, né, que é essa exposição, acho que ela ganha essa potência toda também, por a gente estar juntas, assim, e cada uma falar de um lugar muito complexo e muito bonito, né, e ter a disposição de se debruçar sobre cada um desses temas. Então acho que entrar lá dentro da exposição e sentir essa densidade e essa sensibilidade, né, eu acho que todo mundo que for para a exposição, assim, se colocar nesse lugar de receber com sensibilidade essa carga Uhum. que a exposição coloca, né. É cheia de objetos rituais a exposição, assim, não só meus, né, mas de lugares que você chega e você sente que aquilo tá cheio de uma poética. É isso, essa coisa da imagem poética, né, de que muita coisa por dentro aconteceu para que aquilo tivesse realmente existindo na matéria. Então acho que os meus objetos rituais, eles vão falar muito disso, de coisas que já existem, nessa ordem intelectual, nessa ordem poética, e que ao ser colocado na matéria vai de encontro com outras histórias de vida. Sim. Então as pessoas conseguem se conectar, entender uma coisa ou outra, pensar coisas que eu jamais pensaria sobre as obras também. Então os objetos rituais, eles entram nesse lugar de poder trazer uma lembrança pra gente de que tem receitas Uhum. muito antigas aí que a gente pode recorrer, né. Eu lembro de ir num encontro de raizeiras, esse que tem aqui na Chapada, e aí os craô falassem que tinha remédio pra tudo, remédio pra saudade, remédio pra ciúme, remédio pra qualquer coisa. E aí dentro da religiosidade afrodiaspórica, né, que vem pra cá no Brasil, vai se falar que tem folha pra qualquer coisa, né. E aí eu fico pensando nisso na hora de fazer meus corações, assim, esse coração é sobre isso é sobre isso. Então eu vou escolhendo as folhas a partir desses fundamentos também, assim. E ornar por fora, eu sinto que vai muito na direção dos objetos voodoo. As garrafas têm esse lugar, né. Uhum. Então eu acho muito bonito que eles bordam com a lantejoula. E aí eles falam que a lantejoula representa a estrela. Então, é pra gente poder se lembrar que tudo é feito de estrela, que a gente é pó de estrela, então por isso eles bordam tudo com estrela. Acho isso lindo. E aí é bordado por fora das garrafas, e na garrafa vai coisas diferentes, bonecas, ervas, Aham. feitiços. E aí acho que o coração segue bem nesse lugar, assim, meu coração patuá. Vai esse feitiço por dentro e por fora vem esse bordado, né, de miçangas, Sim. que é diferente das lantejoulas no voodoo, mas eu acho que chega muito próximo por causa da cultura que a gente está aqui, né. Eu sou Sim. brasileira, nasci aqui, então não é exatamente o mesmo bordado. Mas sobre isso também, né, apesar de ter passado por muito epistemicídio, por historicídio, a gente sabe, você vai Sim. sentindo, você vai encontrando as coisas que pertencem. Então quando eu uso a imagem do coração, né, tanto na madeira, quanto no tecido, quanto no papel, é porque eu estou falando que apesar dessa insistência em se apagar, a gente sente, a gente tem coração e ele conta as Uhum. coisas pra gente.
Então, por mais que a gente cresça, você pode crescer separado, assim, mas se você for do axé, onde um tambor vai tocar e você vai ficar sabendo. Então, eu trabalho com o coração através dessa poética do sentir mesmo. Sim. Que apesar de qualquer estratégia para fazer a gente esquecer, sempre vai aparecer algo, assim, geralmente, quando qualquer outra instância já foi apagada, a gente ainda tem o coração, né. Isso é muito bonito, né, a gente pensar também essa capacidade de continuar, não só sobrevivendo, né, então essa capacidade de subverter, essa capacidade de acreditar, na possibilidade de viver com dignidade, né, isso é muito legal, a gente pensar também no uso desses artifícios, desses encantos e encantamentos, né, e trazer isso para dentro do espaço da exposição, isso é muito muito especial, né, e diz muito também sobre esses saberes femininos, né. E aí eu lembro de ler sua mini bio lá no Sertão, quando você fala que você é gravadeira, né, e que você traz a gravura como essa matriz fêmea, né. Eu acho isso muito bacana, né, pensando essa conexão com os objetos rituais, com esses saberes, esses fazeres femininos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a gravura, né, que é, né, uma das principais, linguagens que você utiliza, e você também é professora, né, de gravura, né. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse fazer artístico com a gravura que, também está na tua pesquisa, né, a pesquisa acadêmica, né, fez um mestrado. Eu acho que primeiro eu ia falar que esse lugar de ir construindo e vendo construir uma vida com dignidade, eu acho que, por exemplo, nas nossas mais velhas aqui, né, Lucélia, você, Lucilene, eu acho que torna muito mais fácil para a gente conseguir caminhar vendo outras mulheres que já estão fazendo isso, né. Então eu acho que esse caminho é de seguimento mesmo, né, não é nenhuma novidade que eu estou procurando, pesquisando, fazendo, é uma continuidade mesmo. E a gravura é, assim, minha grande mãe. Nossa, quantas mães, né, assim, graças a Deus. Axé. Mas 2015 eu chego em Goiânia e conheço o professor Zé César, que é meu mestre gravador. Então eu nunca tinha tido nenhum contato técnico com a gravura, né, conheci os cordéis, mas começo gravura com o professor em 2015. E ele me ensinou várias técnicas, assim, fui muito feliz de estar com ele no ateliê e a gente trabalha juntos até hoje. A gravura eu falo foi quando eu entrei para a monitoria, que aí a prova tinha uma pergunta só, que é: "O que é gravura?". Olha. E aí eu decidi por um texto poético, que aí eu falava assim que para mim a gravura era uma senhora que vivia que vivia em cima das montanhas e que durante o dia ela gravava, mas que durante a noite ela se tornava esse grande pássaro que saía para ver as histórias do mundo e poder gravar essas histórias durante o dia. E aí o professor comprou essa história. Eu passei na monitoria e passei a ter acesso a outras técnicas, né. Fui para Recife estudar litogravura com o mestre Hélio Soares, né, que já fez a passagem. É um grande mestre, sou muito feliz de ter essas pessoas na minha vida. O meu trabalho com gravura, ele vai passando pela mão de muitos mestres, e eu sou muito agradecida por isso, porque é muito bom ter professores, ter pessoas que podem te auxiliar no caminho, né. Então eu chego com a Lito em Recife, depois volto para cá. Quando eu chego no sertão, já estou no mestrado, que eu levei o meu mestrado ele não tem uma especialização em gravura, mas eu levei a pesquisa para esse local, né. Então, todo o resultado, de exposição, de obras que foram feitas no mestrado estão nesse lugar, que é onde surge, a série dos Corações de Madeira, né, Uhum. que de início eram de MDF, né, eram Olha. bem fininhos. Grandes, mais fininhos, assim, e foi onde saiu o primeiro, que é a saída de Oiá, né, de Ançã, e o coração do Salão de Santo Daime, assim. O meu mestrado, ele acontece todo em homenagem ao trabalho de mulheres que a minha madrinha desenvolveu na Casa de Caridade Luz do Alvorecer. Quando eu começo o mestrado, ela ainda estava viva
E aí, logo após o início da pesquisa, ela faz a passagem. Seria uma pesquisa que eu iria fazer junto com ela, e aí então passa a ser uma pesquisa para organizar essas documentações que a gente tinha do trabalho de mulheres, para deixar registrado e guardado esse trabalho que ela construiu, né. Então meu trabalho de mestrado deixa eu ver se eu lembrar tudo certinho, Tranquilo. mas é Arte Matriarcal de Terreiro, trabalho de mulheres da Casa Luz do da Casa de Caridade Luz do Alvorecer. Então foi um grande presente, assim, para mim, é uma receita ancestral que eu aprendi, os corações patuás, eles nascem disso, assim. Então eu recebo essas informações de construir esse coração para lidar primeiro com as minhas coisas emocionais e depois para lidar juntas, né, no terreiro com o nosso luto, assim. Então foi um trabalho muito muito bonito, que a gente pôde se segurar muito. E, enfim, nasce sempre desse lugar mesmo do coração, dos sentimentos que te atravessam verdadeiramente, né. E a gravura que agora estou na xilogravura, né, no cedrinho, cavar, abrir os sulcos, assim, negociar com o material sobre essas memórias, sobre o que a gente quer falar e entender que a madeira também tem a parte dela, do que ela quer falar, do que ela te permite fazer. Então, a gravura para mim é essa grande mestra mesmo, ensinadora, assim. E eu fico falando: "Ai, você tem que estar com ela o tempo todo, você ficar um mês sem gravar, quando você volta já precisa aprender muita coisa de novo". E, enfim, depois de um tempo, eu vou para o Sertão Negro, como residente. E depois eu me torno professora no sertão, né, que é um grande presente, assim, na minha vida, porque é uma especificidade, né. Então, né, ter esse local de ser professora de gravura Sim. no Sertão Negro é um presente muito grande para mim, porque me deu a oportunidade de de ser professora, né, nesse lugar muito específico, e muitas vezes a gente consegue ser professora de artes, né, quando Aham. você vai trabalhar em ensino médio, escolas e tal, e só na universidade que tem esse recorte mais específico. Então e aí eu trabalho junto com o Augusto César, a gente trabalha junto tem um tempo, e no Sertão Negro agora vai fazer 3 anos. A gente dá aula juntos, assim, é uma parceria que dá muito certo, assim. Eu brinco com o Augusto, eu falo que a mãe dele não rezou tanto, né, porque ele é ótimo, assim, super organizado, eu dou umas bagunçadas. Mas a gente tem um trabalho muito legal juntos, temos visto, assim, colhidos frutos maravilhosos das aulas de gravura. Então tem muitos alunos que fizeram a sua primeira exposição, seu primeiro ateliê aberto, Sim. que foram para residências a partir das gravuras, né. Tem o mestre Guaraná, que teve as Exatamente. gravuras expostas no telão do Afrobrasil, do Museu Afrobrasil. Ele relembra, né, o apoio que vocês deram, na visita, mediada que a gente fez no domingo, né. O mestre é um querido. E aí, na fala dele é sempre evidenciado o trabalho que vocês desenvolveram. Então é muito bonito isso, né, de multiplicar, né, de fazer com que outras pessoas vão aprendendo e tal. E além das aulas, eu estou lembrando aqui também, tem o suporte que é dado aos artistas residentes, né, tanto na gravura, na Nossa, cerâmica. é uma oportunidade, né. Sem dúvida. Nossa, o sertão faz muita coisa, assim, na vida da gente, porque eu e o Augusto tem a oportunidade hoje de acompanhar, praticamente todas as residências que chegam no sertão, passam pelas, oficinas ou acompanhamento mais específico, tanto da cerâmica quanto da gravura. E e aí a gente, né, trabalhando, assim, com artistas incríveis, Jota Mombassa foi muito marcante, assim, Joeliton, Juliana, Sim, muita gente maravilhosa e é muito muito forte, muito importante, traz esse lugar de muita dignidade pra gente, poder estar junto com essas pessoas que a gente admira tanto num lugar de trabalho. sim. Né, ter oportunidade de mostrar também o que você tem a oferecer, de poder trocar, fazer trocas mais justas, né, se colocar num lugar onde você também tem algo a oferecer ali, que é o seu estudo, o seu ensino. Então, eu acho que esses lugares pôde trabalhar um momento de assistente do Embarque, assim, Exato. para para Bienal, né.
E eu nunca tinha ido à Bienal, né, então a primeira vez que eu fui na Bienal, eu já estava trabalhando na Bienal e, nossa, que incrível, assim. É muito potente, assim, o que o curso de gravura, tem feito a partir dessa organização que o Sertão Negro faz, que é isso, é um aquilombamento, né, então cada um lá ensina e aprende, Sim. mas não num lugar muito genérico de: "Ai, tô ensinando, tô aprendendo". Não, é realmente, tipo, eu vou lá fazer capoeira com o mestre e ele vai lá ser meu aluno na gravura, né. A Nuan é minha professora de cerâmica junto com a Naí, e minha aluna na gravura e minha companheira no batalhão. Então a gente realmente vai podendo vivenciar o ensino um do outro ali, e isso é muito bonito, assim. Então e esse ano a Hum. gente teve uma oficina de gravura muito bonita, né, na Bienal, e acho que esse é Verdade. um lugar, assim, muito importante pra gente, nossa, poder fazer uma oficina com o nosso trabalho que é gravura sertaneja, né, a gente tem um Uhum. um trabalho específico com a gravura, de pensar igual a gente vem do sertão negro, né, então o que Uhum. seria esse lugar, desse povo que tá aqui no centro-oeste, que tá no cerrado, que vive, né, no cerrado e que é diferente, né, desse negro que tá no sudeste, que tá no Rio, que tá em São Paulo, falar das vivências daqui. Então a nossa gravura também vai ir para esse lugar, de entender onde é que se faz gravura aqui, né. Então e a gente vai encontrar isso na zona rural de diversas formas para poder marcar as coisas, para poder estampar as coisas. A gente vem de um lugar onde a gravura vem da pegada, assim, das marcas que você deixa no mundo, né. Então, a gente levou muitas folhas, as folhas do Sertão Verde, Aham. para a Bienal e pôde apresentar essas folhas, os seus usos e fazer monotipia, fazer cologravura lá na Bienal com as folhas daqui do Sertão Verde. Então acho que tem sido uma oportunidade incrível. O Augusto deu uma oficina de gravura, de linóleo Aham. lá em Nova York, no Storefront. A gente tem levado o curso tem levado a gente, tem sido uma alegria, assim. E as pessoas continuam junto com a gente ali, Sim. né, no ateliê, e de aluno vai passando a companheiro ali também de ateliê. Enfim, sou muito feliz ali como professora. E agora a sala de gravura foi para o Jatobá Nascente, daqui a pouco as aulas começam, vai abrir edital. Em breve a gente vai ter mais cursos, né, então é muito legal. E você falou do Batalhão das Gravadeiras, né, que eu acho que é bacana, né, você também falar um pouco mais. O que que é o batalhão? Como que surge ali no Sertão Negro? O que que é pensar, né, a gravura reverenciando esses saberes femininos, assim? Batalhão das Gravadeiras. Como é a menina dos meus olhos, assim, é meu xodó. Eu sempre tive essa inclinação por querer estar perto de mulheres, assim, querer viver junto de mulheres. E aí eu lembro de muito criança ainda eu ficar pensando essa história, assim: "Ah, quero ter uma casa de mulheres, viver só nós", e tal, e colher chá, e plantar e não sei o quê. E aí eu acho que quando eu encontro primeiro a madrinha, né, que traz esse lugar de uma casa matriarcal de mulheres, no Santo Daime, né, e foi minha escola, assim. E aí quando eu vou encontrando as meninas no Sertão Negro, a gente vai ficando muito próximas, muito amigas, assim, e eu vou entendendo que eu gostaria de criar esse grupo de mulheres na gravura. E que quando você vai olhar, em todos os estados, assim, tem um monte de grupos de gravadoras, né. Aham. As mulheres se juntam muito para fazer gravura. A gravura ela é uma linguagem que ela permite um circular muito grande de conhecimento, de histórias, de revolta. Eu fico brincando que a gravura é a linguagem mais coletiva dentro das artes, assim, porque inclusive a gravura é uma das coisas aqui no Brasil que foi usada muito como ferramenta política, né, Uhum. de divulgação, enfim, a gente tem diversas gráficas aqui no Brasil que tinham esse cunho político de
como é que fala? De reverberação mesmo do conhecimento. Então, quando eu falo da gravura como matriz fêmea, falando dessa multiplicidade, né? A matriz, ela consegue parir vários filhos que vão para o mundo fazer suas funções, né? E aí o batalhão, o nome vem dessa referência amazônica, que é do Santo Daime. Então, dentro dessa doutrina, é separado batalhões, né? Então, tem esse lugar do batalhão nessa referência do Santo Daime, e gravadeiras vem da referência das ganhadeiras, né? Que são, né, na verdade, são essas mulheres, a princípio mulheres africanas que vieram escravizadas, mas que com a sua expertise, sapiência, elas começaram a desenvolver o mercado de rua, que a gente conhece hoje como mercado de rua, como feira, foram essas mulheres. Então, elas começaram a construir algum tipo de renda, seja na venda de quitutes, seja na venda de sabão, de charuto, e também com as joias, né? Então, muitas negras daquela época ficaram conhecidas como damas de companhia de sinhás, e essas sinhás andavam muito bem arrumadas, tinham pequenas joias que ficavam quase escravizadas. E elas foram juntando essas joias e levavam para um ourives africano. E daí começam a nascer as bolotas, hoje a gente conhece como as joias de crioula. Através dessas joias, elas compravam a própria alforria e também a dos seus companheiros, dos seus filhos. Aí, para além desse lugar, né, das joias, também vai ter os quitutes, as feiras, os charutos. Então, vai ser sempre esse lugar de mulheres construindo comércio, porque ficou muito separado aqui, né, no Brasil, através da colonização, esse lugar da maternidade, da casa, do trabalho, do sucesso. E quando a gente vai olhar as filosofias mais iorubanas, bantus, a Oxum, por exemplo, era mãe, senhora, rainha, mas ela era a dona do mercado, né? Então, ter esse lugar que não separa a criação quanto da liderança, eu acho que é uma coisa que bom que eu tenha aprendido até essas referências, e que tem as ganhadeiras aí para nos ensinar isso. Então, ganhadeira é as mulheres de ganho, mulheres que procuravam formas de ganhar dinheiro para poder garantir sua liberdade, assim. Então, é um lugar que já vai entendendo que é necessário algum poder para poder articular liberdade nesse meio tão masculino, né? Então, as gravadeiras vêm das ganhadeiras. Então, porque a gente quer o quê? Fazer renda com o que a gente faz, né? Com o nosso trabalho, e juntar esse trabalho em conjunto, porque a gente sabe que juntando a gente vai mais longe. E também porque tem um caráter de um outro lugar, que é de intimidade. Então, uma coisa é você viver só, pesquisar só. Outra coisa, ter lugares que são muito íntimos, que tem outras pessoas acessando aquilo ali. Enfim, acho que a gente consegue ir criando um corpo mais caudaloso, assim, mais grosso, para viver juntas, para apoiar umas às outras. E aí o nosso foco é a pesquisa e a produção em diversas técnicas de gravura. A gente estuda essas mulheres, e a gente tem estudado as ganhadeiras e o que a gente conhece como matriarcas, né? Então, Lucélia Maciel e Eneida Sanches são matriarcas desse projeto do batalhão. Assim, de entender que a gente sempre vai precisar das mais velhas, que passaram por várias coisas que a gente não fez ainda a primeira vez, que pode amaciar o caminho, né? Então, É muito bonita essa reverência que vocês fazem às mais velhas, e esse exercício de pensar junto, né, essas mulheres trocando suas experiências, experimentando, né, diversos materiais no fazer artístico, é muito rico. e chorando, você tem que ver uma choradeira, vamos chora na hora que vai produzir, todas juntas. Que bom, é importante também, né, a gente tem esse acolhimento também para as mulheres, acho que isso é muito importante, é muito necessário. E aí tem as matriarcas, que são a Lucélia e a Eneida, que essa é a composição das encarnadas Olha! que estão em matéria, porque a gente sabe que
que esse lugar, que todo lugar que as mulheres se juntam para articular formas de dignidade, bem viver. Tem entendido que esse caminho ancestral é isso, a gente está querendo elas, chamando elas, e elas também estão procurando a gente, Sim. querendo auxiliar para que a gente tenha uma vida boa, né? Então, acho que tem esse batalhão de senhoras aí que estão, meninas, pelo amor de Deus. Não é à toa que a gente acredita que nossos passos vêm de longe, né? E que a gente tem esse compromisso em honrar, né? As que vieram antes. Então, Não tem nem jeito. é muito bacana te ouvir, Chica. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar sobre o trabalho, sobre o fazer artístico? Deixa eu ver, acho que tem muita coisa, assim, eu sou muito faladeira, né? Mas eu queria falar, acho que o meu trabalho ele vai muito por esse lugar mesmo. Eu estou muito interessada no que acontece com a gente aqui, não para falar se é certo, se é errado, dar resposta. Eu acho que esse não é exatamente o papel do artista, né? Eu lembro de estar um dia no carnaval, assim, o povo brigando, e tinha um cara num carrinho vendendo a cerveja dele, ele só ficava gritando 3 a 10, 3 a 10. O mundo se acabando e ele ali fazendo as coisas dele, né? Então, acho que o artista tem uma coisa de pensar o seu tempo, né? De refletir sobre a vivência no momento que ele está, assim. Então, eu acho que o meu trabalho, ele gosta muito das histórias de vidas das pessoas, de ver o mundo vivendo. Tem muita dificuldade de separar o que é poesia do que é amor. Eu não sei se tem tanta diferença assim, mas eu acho que tem a ver com a gravação mesmo de histórias de vida, e que eu vou colocando isso na gravura, nos objetos, e que esse lugar do feminino, ele sempre está muito presente, porque eu acho que é um lugar que me impulsiona, esses lugares de subversão, de liberdade, de procurar aceitar potências que às vezes em tantos lugares foram tão aprisionados pra gente que a gente tem medo de olhar, né? Fica, ai meu Deus. Mas é importante, assim, eu acho que eu tenho falado pra mim é de ter coragem, né? É importante ter coragem para sonhar, ir atrás do sonho, sonhar junto. Sonhar junto é muito bom, é mais difícil, mas é muito bom. Então, eu acho que do meu trabalho, que eu tenho que falar que eu tô aprendendo, assim. Eu tô aprendendo, eu não tenho muitas respostas, mas eu acho que também eu ficaria assustada se eu já tivesse respostas, assim, né? Eu ainda tô nesse início, assim, lá já passou do início, né? Mas eu acho que ainda é jovem nesse caminho, né? Então tem muito que aprender e meu trabalho me ensina muito. E é um trabalho sobre coração, né? Aí o que eu ia falar é que me interessam muito as coisas que aconteceram com a gente aqui em relação à nossa espiritualidade. Então, a vivência da espiritualidade africana nesse território pós-colonização é muito complexa. Sim. É muito complexa e me interessa muito saber as articulações que o nosso povo faz para continuar junto, né? E aí, quando eu falo nosso povo, é o povo de outros planos mesmo, né? Seja orixá, inquice, voodoo, entidade, porque é a vida acontecendo mesmo, não é só como era no passado, é como eles atuam agora, né? E aí a gente tá aí construindo sonhos, sendo artista, sendo professora, sendo escritora, fazendo as coisas da gente, sabendo que é isso, assim, o Sankofa, né? Um passado que tá aqui falando com a gente pra gente estar na contemporaneidade, assim, de uma forma autêntica, né? Bonita. Eu acho que é isso, assim. Muito legal te ouvir, Chica, muito bacana. Fico feliz, né, de ter essa oportunidade e saber mais sobre a artista, né, a gravadeira que está por trás ali daquela obra, né, isso é muito válido. Acho que a gente finaliza por aqui esse episódio. Quero deixar o convite, né, para quem acompanhou esse episódio, se quiser seguir o Sertão Negro, né, o perfil no Instagram, a gente vai divulgar, como nós falamos aqui, os cursos. Quem quiser ser aluno ou aluna da professora Chica, né, e do professor Augusto, será muito bem-vindo. Também pode acompanhar pelo YouTube. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Agradeço a companhia aí de vocês.